Olha que pergunta interessante, né? O porquê Deus lançou Satanás na terra, sabendo Deus que Satanás é astuto e levou um terço dos céus pelo poder de suas palavras? O porquê que o Senhor lançou ele aqui na terra? Porque, parando para pensar, os céus é limpo, santo, e os anjos antes da queda eram santos. Satanás veio de um ambiente 100% puro. Vamos lá. Primeiro, ele sempre esteve na terra, terra, né, a primeira criação que tinha um Éden mineral de pedras preciosas. A primeira terra era de Satanás e seus anjos, né? O próprio livro, tanto de Ezequiel quanto de Isaías, diz assim: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. E é lá em Isaías que ele fala, Isaías 14, né? Eis que eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele não estava no céu, ele disse: eu subirei. Ele estava na terra. A primeira terra sempre foi dele. Com a sua rebelião, né, ele se rebelou contra Deus. Não foi um pecado só. A Bíblia fala assim: na multidão das tuas iniquidades pecaste e te lancei profanado do Monte Santo, né? Ele foi lançado do monte da congregação, diz Isaías, né? E houve um primeiro apocalipse, né, onde foi destruído os céus e a terra. E hoje os céus, Deus reconstruiu o céu, não é o mesmo céu, né? O céu que Satanás queria tomar era o monte da congregação. O céu que Deus habita hoje se chama o Monte Sião. Por isso que fala a Nova Jerusalém, porque a antiga Jerusalém, a Jerusalém celestial, é uma cidade que fica no lado norte do monte onde Deus habita. É um monte fulgurante, tá? Então, nessa rebelião, ele não conseguiu subir. Quando ele planejou subir, Deus desceu contra ele. E nessa descida, Deus lançou pedras afogueadas. Quando Deus está irado, dele saem pedras afogueadas. Então Deus desceu contra ele, o céu desceu junto, não veio anjos, né? Veio o trono com os querubins que carregam o trono. De Deus saíam pedras afogueadas, que são saraiva de fogo, são meteoros, né? A terra foi destruída. As placas tectônicas, que eram uma coisa só, foram quebradas, rachadas. O domo foi derrubado, as trevas tomou a terra, apagou o sol, a lua e as estrelas. Houve trevas, né? Segundo Ezequiel. Houve trevas sobre a terra. Houve luto. Satanás tinha o corpo mais belo e mais glorioso, feito de pedras preciosas. Esse corpo se queimou de dentro para fora. Ele perdeu o corpo que ele tinha, tá? Hoje ele é só espírito, mas o espírito dele não é tão belo, né? E eu tenho algumas teorias sobre isso, mas não é tão interessante falar aqui. Então, nessa destruição, Deus reconstruiu a terra. Você nunca percebeu que lá em Gênesis, a água já está lá? E quando a água baixa, a terra já está lá? Deus não diz haja água, nem haja terra. Então, Deus, Gênesis 1 não é uma criação, é uma recriação. Deus só coloca o domo novamente lá em cima, que ele chama de firmamento. Segundo Jó 37, o firmamento é duro como um espelho fundido. Então, não é um domo magnético, é um domo sólido, né? Como se fosse um... Os índios falam que é um tipo de gelo azul. Olha que interessante. E que esse domo cai na inversão magnética, né? Mas vamos lá, Deus só derrubou o domo e encheu a terra de água, das águas primordiais que estão lá em cima, né? Em Gênesis 1 ele coloca o domo de volta, as águas abaixam, ele começa uma recriação. Nessa recriação, Deus faz uma afronta a Satanás muito grande. Deus tira a terra que era dele, cria um homem feito do pó da terra, né? Nessa inundação e os meteoros revirou a terra. As pedras preciosas que estavam em cima, no Éden de Deus, né? No Éden mineral, foi revirado e as pedras foram lá para baixo. O ouro virou pó. É bem interessante, né? Mas aí Deus tirou a terra que era de Satã e deu para o homem. O homem que foi criado do pó da terra, não de pedra preciosa e nem de glória, mas do pó. Olha que humilhação. Deus deu
o governo de toda a terra, dos novos animais, das novas criaturas para Adão e Eva. Essa é a revolta de Satã contra nós. Por que ele ainda continuou aqui? Porque ele estava aqui. Ele estava aqui. Já estava. Deus não tirou ele daqui. Ezequiel fala que ele foi lançado nas partes mais baixas da terra, nas profundezas da terra, né? Mas não ficou preso, não ficou amarrado, como os anjos que caíram lá em Gênesis 6. Samiasa, né? Samiasa ficou amarrado. E também os anjos que estão junto ao rio Eufrates estão amarrados. Satanás ficou solto. Houve uma espécie de acordo entre os dois, né? Que Satanás ficaria solto desde que ele fosse um rebelde obediente, que é o que ele é hoje. Ele obedece, ele pede permissão, né? E assim como ele tentou os anjos, Deus também permitiu que ele tentasse Adão, para que houvesse aí a livre escolha, né? Por isso que Adão e Eva pecaram, porque o tentador venceu. Mas aí a coisa mais linda que tem, e é a revolta de Satã, é o próprio Filho de Deus se fazer homem, descer na terra, recomprar a terra para Deus e recomprar o homem para Deus. Essa é a revolta de Satã. Tá bom? Fica na paz.